Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Grangeiro aqui do projeto Renda Mais, para mais uma análise técnica do mercado financeiro, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer a audiência de cada um de vocês, que tem ajudado muito no fortalecimento do projeto, com os likes que vocês deixam nos vídeos, né? Isso ajuda bastante, né, ao YouTube a divulgar o que a gente está fazendo, que é justamente procurar levar a informação para quem se interessa para fazer uma análise melhor do mercado financeiro, né? Como eu sempre falo, isso daqui não é recomendação nem de compra nem de venda, mas simplesmente a maneira como eu faço as leituras dos gráficos, né? E reflete somente a minha opinião pessoal. Então eu recomendo que cada um de vocês usem esse vídeo educativo para somar aos estudos que vocês fazem, para que cada um tenha a sua própria leitura, né? Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a inscrever tanto aqui no YouTube quanto no Telegram, que eu sempre tenho postado notícias que mostram justamente as possibilidades que o mercado vai ter em dias anteriores a notícias de alto impacto, como aconteceu hoje com o anúncio do CPI americano, né? O CPI ele é o equivalente ao nosso IPCA, que mede, né, o índice de preço ao consumidor amplo, que mede a inflação. Então, é um dado que praticamente o mercado do mundo inteiro está esperando para saber como que a economia mais forte do mundo está se comportando, né? E hoje a gente teve um impacto muito forte que eu vou mostrar aqui para vocês ao longo desse vídeo, né? Primeiro eu só vou fazer uma análise aqui rápida, que é justamente o que eu estava observando, que eu tinha feito, eu tracei essa LTB aqui, né, nesse toque. Aqui a gente está justamente esse gráfico, esse candle aqui é do dia 20 de dezembro de 2021, né? E eu fiz, eu peguei desse topo, tracei neste outro topo aqui e estava justamente esperando que ela viesse fazer um toque inicialmente nessa média de 200 períodos, né? Depois dessa consolidação nas últimas semanas, ela poderia fazer um toque aqui, ou até mesmo na própria média, fazer uma correção e depois vir buscar alvos maiores, né? Caso isso acontecesse, o que a gente poderia fazer é o seguinte: uma vez que rompe essa linha de tendência de baixa, né, a gente pode pegar esse fundo aqui, fazer uma projeção de primeiro alvo para a região aqui dos R$6 o dólar, né? Se a gente fizer um pouquinho mais, trazendo o segundo alvo, vocês observem, né, que ele está justamente nessa região de briga aqui, ó, que é onde era o topo anterior, né? Então aqui seria na casa dos 6,20, né? Então, caso ele rompesse essa linha, a gente poderia ter uns alvos vindo buscar esses valores mais altos, né? Então, se vocês observarem, a gente sempre, eu tenho colocado, né, que eu faço análise um dia antes do mercado asiático para saber como que as bolsas abriram, como estão se comportando lá, para saber como que a gente pode ter algum impacto aqui na nossa bolsa. Então, como o dólar ele é inversamente proporcional ao índice, se a gente tiver as bolsas asiáticas todas em alta, né, os movimentos lá indicando um mercado otimista, possivelmente vai puxar a bolsa americana, que puxa a nossa por consequência. Então aqui o índice sobe e o dólar desce, né, e o dólar cai. Então você vai fazendo esse monitoramento, né? Porém, hoje, com o anúncio do CPI vindo muito abaixo,
a gente teve exatamente um impacto muito forte. Se vocês observarem aqui, esse daqui é o primeiro candle, né, no gráfico de 60 minutos, ele subiu em uma única hora 125 pontos. Depois ele subiu mais um pouco, aí o mercado, né, 130 pontos, aí o mercado começa a trabalhar na defesa, né, para que não continue subindo tanto, embora a gente poderia até esperar ele vir buscar talvez essa região aqui desse alvo, né, ou desse topo aqui, mas isso não aconteceu. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou mostrar para vocês no gráfico de 5 minutos, que é o que eu opero, como que a gente consegue fazer essa leitura, né, e ver que ontem, por exemplo, o mercado ele estava esperando essa notícia, né, da inflação americana, que vocês podem observar aqui que o movimento do mercado está aqui, ó, ele abriu com esse gap de baixa nesse primeiro candle e fechou aqui, ó. Então esse aqui foi todo o movimento de ontem. Aqui eu tinha feito amplitude dessa máxima aqui do dia, na mínima do dia deu 54 pontos. Para quem opera o dólar sabe que isso daqui não significa nada, né? Então o que acontece? O mercado estava justamente, como eu falei, esperando, né, esse movimento. Ele abriu, se vocês observarem aqui, ó, ele abriu nesse candle número 1, e se vocês olharem nos indicadores, o interessante é que eles também, aqui todos eles confirmam, né? Tanto o OBV ele virou, aqui no estocástico lento a gente teve o cruzamento da linha, né, do estocástico com a média. Depois aqui a gente teve tanto o cruzamento da linha do MACD como um aumento significativo do volume. Nesse momento a gente tem o IFR saindo da sua mínima aqui da região de 30 para ultrapassar os 70, e aqui a gente tem o indicador do pullback que ele reverte, né, o volume ontem todo de baixa, hoje ele já reverte para alta, indicando justamente essa explosão, né? Então aqui, se vocês observarem da abertura aqui, que ele tentou romper esse fundo, em 40 minutos ele andou 130 pontos. Então tem algumas pessoas, né, eu já vi muita gente falando que notícia não faz preço. Isso aqui não é verdade, como claramente a gente consegue ver por aqui, né? Se vocês traçarem uma projeção de preço desse fundo mais baixo nesse topo de ontem, observem que ele atingiu o 261 do Fibo e ainda passou 50 pontos. Então interessante vocês perceberem que isso daqui vai acontecer. Como eu falei, né, eu tenho alertado o pessoal que me segue, né, que é inscrito no canal, principalmente do Telegram, mostrado para as pessoas que amanhã tem uma notícia de alto impacto que vai ter uma mudança muito brusca no mercado. Então, tipo, olhando aqui para o índice, a gente tem, como eu falei, o inverso, né? O mercado fez a mesma coisa, não trabalhou quase nada ontem, né? Consolidou aqui, ó, a gente tem um caixote aqui de horas trabalhando aqui, e ele simplesmente não anda, porque justamente ninguém está querendo se arriscar, né? Eu não vou me expor a um risco desnecessário, sabendo que eu tenho uma notícia de alto impacto no dia seguinte. Exatamente o que aconteceu no dólar. O mercado abriu, trabalhou aqui muito lento. Quando foi 9h30, né, aqui esse candle aqui, quando foi 9h30, que foi o horário da notícia, ele dá aqui uma queda em 35 minutos de 2.700 pontos.
tá? Então, isso daqui mostra que a gente consegue sim ficar atento ao mercado e saber o comportamento dele, né? E aqui eu vou mostrar por que isso aconteceu, né? Eu vou destacar aqui para vocês que o mercado estava esperando justamente esses indicadores aqui, né? Aí alguém pode me questionar o seguinte, falar, pô, Ricardo, mas ele está verdinho aqui, verde não significa um bom resultado? Não necessariamente, porque se vocês observarem aqui, ó, na projeção, eu tenho 0,3 de projeção para o mês de agosto, né? Aqui ele está medindo o mês passado. Então, o que significa o quê? Que ele veio o dobro do que o mercado estava esperando. Aqui, o anual, o mercado estava esperando 6,1 e aqui veio 6,3. Menos 0,1 e aqui veio 0,1. E o anual de 8,1 veio 8,3. Então, isso significa o quê? Que todos os indicadores da inflação americana, todos vieram acima do que o mercado estava esperando. Isso teve um impacto imediato no mundo inteiro. Se vocês observarem aqui, aqui mostra, né, o reflexo da Bolsa Americana. Então aqui a gente está com as ações do SP500. Aqui eu vou dar um chute aqui de 98% das ações estão todas operando no vermelho. Se a gente trouxer isso, essa análise para o mundo, observem que o reflexo é exatamente o mesmo. Se vocês olharem aqui no Brasil, ó, a gente não tem uma ação trabalhando no campo do positivo. Todas em baixa, justamente porque é aquilo que eu sempre falo, né? Por mais que a gente esteja fazendo a lição de casa de uma forma correta, a nossa inflação, por exemplo, está menor do que os Estados Unidos, a nossa economia ela não é robusta o suficiente para segurar uma notícia com impacto tão significativo quanto esse da inflação americana. Então vocês observem que o mundo inteiro está caindo, né? Se a gente observar aqui, por exemplo, o Bitcoin, eu tenho mostrado aqui para vocês já tem um tempo esse caixote, né? Que a gente está fazendo essas mínimas e máximas aqui dentro do caixote. Depois ele chegou a romper aqui, ele apresentou aqui uma possível recuperação, né? Depois que ele ativou esse pivô de alta. Só que nesse caso aqui de hoje, por exemplo, que aqui a gente está no diário, hoje ele já caiu 7%. Né? Então aqui a gente está falando em quase 7,5% de queda, justamente em função desse resultado, né, que teve o mercado americano. Então, reparem bem que quando alguém falar para vocês, olha pessoal, notícia não faz preço, não caiam nessa. Depende da notícia, né? Se alguma situação que a gente sabe que é local, muitas vezes, né, algum índice, algum setor localizado nos Estados Unidos, localizado na Europa, possivelmente não vai fazer ter um impacto aqui na nossa bolsa em função dessa questão. Mas uma inflação vindo com todos os índices acima do esperado pelo mercado mostra claramente que a economia não está tão forte quanto parecia. O CPI do mês passado, ele veio com bons resultados, e eu fiz um post, né, um vídeo, vou deixar aqui para vocês depois no card, mostrando que isso daqui a gente teve justamente o efeito contrário. O índice subiu muito forte e o dólar despencou. Nesse caso, vindo com essa
esse sentimento, né, essa preocupação de uma possível recessão, a gente tem um movimento como esse. Que eu sempre falo para vocês, depois que isso acontece, que o mercado aqui se alimenta, né, os tubarões se alimentam das sardinhas, o recomendado é o seguinte: se você não pegou esse movimento, fique de fora, porque depois, reparem bem, né, nessa consolidação que teve aqui, ó, o mercado já não anda mais. Percebe? Ele não consegue fazer mais máximas e mínimas, ele não supera aqui para romper essa máxima, mas também não vem buscar essa mínima. Então ele fica andando lateral, possivelmente para o resto do pregão, né? Então eu espero que eu consiga colaborar com vocês nessas leituras, justamente para um dia como esse, que tem esse nível de impacto no mercado, você, antes de abrir o pregão, já faça a sua leitura e saiba, para você ter o viés para onde que o mercado está andando. Ok, ele confirmou, ele me deu o gatilho que eu estou acostumado, ele está dentro do meu trade system, por exemplo, nesse caso aqui, ó, qual que é o meu trade system? Esperar ele romper esse pivô. Ele rompe o pivô, eu traço daqui, primeiro alvo, eu percebi que estava vindo muito forte, eu joguei para o terceiro e eu saio aqui nesse momento. Então eu pego esse movimento de 40 pontos. Poxa, Ricardo, mas ele andou 100 pontos, mais 60 além da sua entrada? Ok, se eu tiver aqui vendo, né, dependendo da circunstância, isso daí eu não fiz hoje porque aqui começou a ficar muito volátil, né? Reparem bem que ele bateu aqui e começou a voltar. Eu ainda consegui segurar um pouco, né? Aí ele voltou no alvo, eu saí e zerei a operação. Nesse caso aqui, como que funciona, né? Que você pode fazer? Se você estiver operando com um contrato, você descarrega nesse alvo, espera ele confirmar de novo e faz uma reentrada. Se você estiver operando com mais contratos, a sugestão que eu dou é você descarrega uma parte da sua posição nesse terceiro alvo, que é o que a gente sempre fala, né? O primeiro alvo é mais de 90%, o segundo alvo na casa de 75%, 80%, o terceiro alvo já é mais raro. Embora hoje o contexto é diferente, né? Então você consegue sim segurar. Aqui tem um indicador bastante importante, porque ele deixa aqui, ó, um sinal de indecisão. Então aqui talvez, para quem gosta de operar esse tipo de sinal, você pode fazer uma entrada na superação dessa máxima com stop nessa mínima e esperar para ver se ele te dá mais algum resultado, e aqui ele deu ainda mais 30 pontos. Então é um dia perfeito para vocês operarem. Tá certo, pessoal? Eu espero que com isso eu tenha conseguido colaborar com o crescimento de vocês. Eu me despeço aqui mais uma vez agradecendo a audiência de vocês, que tem fortalecido bastante o canal, ajudado bastante nesse nosso projeto, né? Desejando a todos um ótimo dia, bons trades, e nos vemos na próxima.